Boa tarde a todos, bom dia ou boa noite, de onde quer que nos estejam ouvindo. Chamo-me Eugênio Luxo, estou aqui para partilhar um pouco do que eu sei sobre relés, né? Bom, dizer primeiro que um relé, por definição, ele é um dispositivo eletromecânico ou pode ser considerado também eletrônico, que é usado para ligar ou desligar um circuito elétrico através de um sinal de baixa potência. E ele funciona, na verdade, mais como um interruptor automático, né? Em termos de aplicação direta. Então, o que acontece aqui em relação ao princípio, né? Quando a bobina do relé, nesse caso, que vão ser essas duas aqui, esses dois pinos, quando a bobina do relé recebe tensão, ela cria um campo magnético que movimenta um contacto interno, permitindo ou interrompendo a passagem de corrente, dependendo se ele é considerado normalmente aberto ou normalmente fechado. Isso vai depender de qual é a composição e a aplicação do relé no local, nesse caso, ou que pretende aplicar ou que está aplicado. Bom, em geral, seja na aviação, não, seria sim, seria quase né, nos carros, nesse caso, eu estava a falar de aviação, já estou a ir muito lá para os voos, coisa que se calhar nem estou tão perto de chegar. Então, o que acontece? Esses relés, normalmente, eles são usados, né, como se, ou bem dizer, são usados em sistemas elétricos e eletrônicos, né, para controlar cargas maiores, usando mesmo de correntes pequenas. Então, ele através de correntes pequenas, você pode controlar correntes maiores e tem aplicação na área automotiva, na sua maior, né? Acho que todo mundo que tem carro, eu acho que em algum momento já teve um stress com relé e foi obrigado a comprar. Bom, estes relés podem ser aplicados, por exemplo, no carro, nos faróis, ventoinhas, bomba de combustível, motor de arranque, buzina, ar-condicionado, etc, etc. Também existe aqui também uma aplicação que é mais aplicação industrial, né? Ele pode ser usado como controle de motores elétricos, pode ser usado como sistema de automação, proteção elétrica, comandos de bomba, painéis elétricos, etc, etc, etc. E esses relés, eles têm uma vantagem muito interessante. Ele vai te permitir você controlar cargas muito altas com baixa corrente. Por exemplo, estes relés que estou aqui com ele na mão são de 12 volts, né? E também ele protege circuitos eletrônicos, faz isolamento entre curto de comando e potência. Ele também é muito fácil de substituição e manutenção. Se danificou, é só tu comprares e substituir. Agora, existe aquele momento em que você tem um problema em que é dito que o problema está no relé, enquanto que na verdade não é nenhum relé. O problema de fato pode mesmo estar numa fiação ou num circuito. Agora, o que nós vamos fazer aqui nesse vídeo é como testar esse relé. Como vamos testar esse relé? Então, isso vai ser bem simples. O que nós vamos fazer? Nós vamos aplicar ou energizar 12 volts aqui, com positivo, negativo, de qualquer jeito, seja esse lado ou este lado, com positivo e negativo. Aqui, ao aplicar este nível de tensão de 12 volts, o relé deve fazer um clique, tipo um clique, né? Se não fizer, bobina pode estar queimada. Essa é a primeira hipótese. Ou a outra hipótese, que é a segunda, o relé pode estar travado. São essas probabilidades. Depois de, por exemplo, na primeira hipótese, você pegou, testou, ele deu um clique. Então, partimos do pressuposto que a bobina esteja boa e ela esteja como está. Então, aí nós teremos que testar continuidade aqui na saída para ver se ele dá esse comando, sair de normalmente aberto para normalmente fechado ou de normalmente fechado para normalmente aberto, dependendo da aplicação. Mas estes normalmente ficam em normalmente aberto. Por isso é que eu estava um pouco meio confuso. Normalmente foi mais por isso. Isto aqui é normalmente aberto. Então, se eu energizo aqui 12 volts, aqui temos que me dar uma continuidade. Ele tem que fechar e sair uma continuidade. É o que nós vamos fazer aqui. É esse teste que nós vamos fazer. E também, fora de dar continuidade, nós também temos que testar quando ele, nesse caso, está fechado,
qual é a resistência. Tem que ter uma resistência aqui, né? Então, isso vamos ver lá embaixo. Uma dica muito importante, que não deve ser esquecida. Alguns relés, eles possuem o diodo interno, então tem que ver essa referência aqui nesse ponto, ver o datasheet para não aplicar aqui alta corrente ou aplicar de forma errada. Então, atenção. Deixa-me só afastar este ponto para cá, para nos possibilitar fazer o teste. Para isso eu vou usar uma bateria de 12 volts, vou carregar aqui, vou colocá-la aqui na mesa. Deixa-me fazer o seguinte, afastar isto e pá, aqui não. Ok. Agora uma bateria que está bem pesada, mas não tem problema. Vai nos possibilitar fazer o teste. Então, nessas baterias, nós vamos cavar os terminais aqui. Deixa-me pegar isto. Então, aqui vamos pegar alguns terminais, né, que é para cravar nos bornos da bateria. Esta aqui, por exemplo, eu vou aplicar aqui no positivo. Isso é corrente contínua. Ela só tem que ter cuidado ao manusear, tem que usar os EPIs, nesse caso luvas de proteção. Não faça sem considerar o EPI, sem fazer uma avaliação de risco. Esse é um conselho profissional, para você não se ferir nem nada. Então aqui eu posso colocar aqui de forma direta. Vou colocar aqui. Esse aqui é o nosso negativo. Então, este aqui vou colocar aqui. Essa aqui é a vantagem, é que ele tem uns furos aqui nos terminais, então isso facilita um bocadinho, né? Então, deixa eu fazer isto. Aqui tá bom, tá perfeito. Então, coloquei aqui um positivo e vou por aqui um negativo. Deixa-me só procurar um cabo aqui. Este é o outro cabo que vou aplicar aqui no borno positivo aqui. Então, evitar também fazer um contacto entre essas duas terminais de cabo que você está a fazer, não vai criar aí um curto, porque será um shunt já. Então, nesse trabalho de elétrico não faça se não tem um pouco de conhecimento. Então, vamos ao teste, muito rápido. Vamos lá, tá aqui. Tá a ver? Esse clique que eu falei aquela hora. Tá a ver? Tá aqui, nessa outra terminal. Essa outra tem esse cabo, então eu estou a usar esta outra terminal aqui. Tá a ver? Então, o relé, a princípio, esse relé está bom. A princípio, muito bom. Então, aqui o que vamos fazer é caçar na saída, nesse caso. Então, para caçar na saída, eu vou precisar também das pontas do multímetro, nesse caso. Mas posso usar essas aqui, mas eu gostaria que... Ok? Ok, espera aí. Deixa-me usar um alicate para organizar isto. Fazer isto. Deixa-me pôr desse lado. Grampar aqui, exato. Tá bom assim. Esse pode ficar aqui em cima. Como tem essa proteção, não é problema isso. Não vai acontecer nada. E o outro é o nosso terminal aqui do multímetro. Posso colocar aqui. Só que aqui não engata. Ok. Mas posso deixar aqui no chão. Acho que conseguem ver aí. Só para fazermos o teste. Mas ok, vou fazer isto. Vou pegar aqui. Então, aqui vai ter que dar o clique e dar a continuidade. Se não fazer isso, não está bom o nosso relé. Está aqui. Acho que conseguem ver aí. Então, este está bom. Está aqui. Está aqui. Tirei. Perfeito. Esse relé está bom. Então assim, removemos isto. Já está. E assim vamos fazer os outros testes com todos os relés. Uma forma só de fazer uma revisão. Exato. Se fazer também fora. Já está. Este relé está bom. Passou. E por aí vai. E por aí fora, né?
Então vamos repetir o mesmo processo com os outros relés. E é assim que se faz teste em relés. Então, pessoal, muito obrigado. Não quero roubar muito o vosso tempo e adeus.